Ciro Gomes zomba de Nicolas Ferreira e faz declaração que choca a web. A tensão que mudou tudo o auditório estava lotado. Câmeras de todos os principais veículos de comunicação posicionadas estrategicamente. O debate mais aguardado do ano estava prestes a começar. De um lado, Ciro Gomes, político experiente, conhecido por seu temperamento explosivo e pela língua afiada. Do outro, Nicolas Ferreira, jovem deputado federal, figura ascendente da nova direita brasileira. O contraste era evidente não apenas nas ideologias, mas nas gerações que representavam. Os bastidores fervilhavam com rumores. Diziam que Ciro havia passado a semana estudando minuciosamente o histórico político do jovem deputado, preparando-se para um confronto que prometia entrar para a história. Nicolas, por sua vez, mantinha-se sereno, conversando tranquilamente com sua equipe, como se aquela fosse apenas mais uma batalha em sua meteórica carreira política. As luzes diminuíram. O burburinho da plateia cessou gradualmente. Uma voz grave anunciou pelo sistema de som: "Senhoras e senhores, bem-vindos ao grande debate nacional. Tradição versus renovação." Os dois protagonistas da noite entraram em lados opostos do palco. Ciro com seu tradicional terno azul marinho, expressão séria, passos firmes. Nicolas elegantemente vestido, com um discreto broche da bandeira brasileira na lapela, sorria suavemente enquanto acenava para apoiadores na plateia. A mediadora, uma renomada jornalista, introduziu as regras e deu início ao que ninguém imaginava: ser muito mais que um simples debate político. O primeiro golpe Ciro Gomes foi o primeiro a falar conforme determinado por sorteio. Ajustou o microfone, olhou fixamente para as câmeras e então, surpreendentemente, virou-se para Nicolas com um sorriso que misturava ironia e desdém. "É curioso estar aqui debatendo com alguém que representa o que eu considero a política de espetáculo", começou Ciro. "Enquanto alguns de nós dedicamos décadas estudando os complexos problemas brasileiros, formulando propostas, governando, enfrentando as duras realidades da gestão pública, outros parecem acreditar que alguns vídeos virais e frases de efeito constituem um projeto de nação." A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e vaias. Nicolas manteve-se impassível, apenas observando atentamente seu oponente. "O jovem deputado aqui presente", continuou Ciro, apontando para Nicolas, "tornou-se famoso não por projetos substanciais ou por transformar a vida dos brasileiros, mas por performances bem ensaiadas para as redes sociais. É a política reduzida a entretenimento, a complexidade da administração pública transformada em memes." Os apoiadores de Ciro aplaudiram vigorosamente. Nicolas permanecia sereno, fazendo anotações em um pequeno bloco. "Sabem o que me pergunto? Todas as manhãs?" Ciro elevou o tom de voz. "Pergunto-me quando a política brasileira voltará a ser tratada com a seriedade que merece. Quando deixaremos de confundir popularidade digital com capacidade de governar? Quando entenderemos que likes não constroem hospitais, compartilhamentos não geram empregos e vídeos virais não reduzem a desigualdade social?" A mediadora sinalizou que o tempo inicial de Ciro havia terminado e concedeu a palavra a Nicolas Ferreira. A resposta inesperada Nicolas levantou-se calmamente, ajustou o microfone e, diferente do que muitos esperavam, não demonstrou irritação. Seu tom era sereno, quase cordial. "Agradeço ao Dr. Ciro Gomes por suas colocações. É sempre enriquecedor ouvir a perspectiva de alguém com tanta experiência na política brasileira", começou Nicolas, surpreendendo a muitos com sua abordagem respeitosa. "De fato, representa uma nova geração política, com novos métodos de comunicação e novas formas de conexão com a população. As redes sociais, que o senhor menciona com certo desdém, são hoje o principal canal de diálogo direto com milhões de brasileiros que, por décadas, sentiram-se ignorados pelos tradicionais meios de comunicação e pela antiga forma de fazer política." Nicolas caminhou lentamente pelo palco, mantendo contato visual com a plateia. "Mas discordo respeitosamente quando sugere que nossa atuação se resume a vídeos e performances. As redes sociais são apenas o meio, não o fim. São ferramentas de transparência que permitem ao cidadão comum acompanhar,
fiscalizar e participar do processo político de uma forma que nunca foi possível antes. A plateia, que esperava um confronto acalorado e imediato, observava atentamente o contraste entre a agressividade inicial de Ciro e a tranquilidade de Nicolas. Quanto à seriedade na política, concordo plenamente que ela é essencial. Porém, talvez discordemos sobre o que constitui essa seriedade. Para mim, seriedade é prestar contas diretamente à população, é explicar de forma clara e acessível decisões complexas, é submeter propostas ao escrutínio público antes, durante e depois de sua implementação. A mediadora indicou que faltavam 30 segundos para o final do tempo de Nicolas. Estou aqui hoje não apenas como representante de uma nova geração, mas como alguém que acredita que podemos unir o melhor dos dois mundos, a experiência acumulada ao longo de décadas com as novas ferramentas e perspectivas do século XXI. Porque o Brasil não precisa escolher entre tradição e renovação. Precisamos de ambas. A zombaria que desencadeou a tempestade e o debate seguiu com discussões sobre economia, segurança pública e educação. A tensão aumentava gradualmente, com Ciro elevando o tom a cada intervenção. Foi durante o bloco sobre políticas sociais que o ex-governador do Ceará decidiu intensificar seus ataques. "Sabe o que me fascina em você, deputado?", disse Ciro, com um sorriso irônico. É essa capacidade quase infantil de simplificar questões extremamente complexas. É como assistir a uma criança tentando explicar física quântica. A plateia reagiu com uma mistura de risos e desconforto. Quando ouço suas propostas sobre assistência social, lembro-me daqueles influenciadores que dão dicas financeiras, do tipo: "Seja rico, pare de ser pobre". É esse nível de profundidade, continuou Ciro, gesticulando enfaticamente. Você representa perfeitamente a era da política de slogan, onde uma frase de efeito substitui um plano detalhado. Nicolas tentou intervir, mas Ciro prosseguiu. E o mais impressionante é que suas redes sociais explodem de apoio. Temos milhões de brasileiros aplaudindo soluções mágicas que, na prática, não resolveriam nem os problemas de um condomínio, quanto mais de uma nação com as complexidades do Brasil. Ciro então fez algo inesperado. Pegou seu celular e mostrou para a câmera. "Olha só isso, fiz um pequeno experimento esta semana. Criei um perfil falso e publiquei algumas das propostas do deputado Nicolas, mas de forma anônima, pedindo avaliações. Técnicas em grupos de especialistas. Quer saber o resultado? Foram massacradas, consideradas amadorísticas, superficiais, impraticáveis. Mas coloque o rosto jovem, o discurso bem ensaiado, a edição de vídeo profissional. E voilá, temos um fenômeno político." A mediadora interveio, informando que o tempo havia esgotado, mas Ciro ainda disparou. "Este é o problema do Brasil hoje. Confundimos popularidade com competência, carisma com preparo técnico, e o resultado são gerações de políticos que sabem ganhar eleições, mas não sabem governar." O momento da virada ao clima no auditório era de pura tensão. Apoiadores de ambos os lados trocavam provocações. A mediadora pediu calma enquanto concedia a palavra a Nicolas Ferreira. O jovem deputado levantou-se lentamente, bebeu um gole d'água e, para surpresa geral, sorriu. "Confesso que me surpreende ver um político da estatura do Dr. Ciro Gomes criando perfis falsos na internet para tentar desqualificar o trabalho de um colega", começou Nicolas, mantendo o tom calmo. "Mas vamos ao que importa." Nicolas então tirou do bolso um pequeno dispositivo e o conectou ao sistema de projeção do auditório. Enquanto o ex-governador dedicava seu tempo a criar perfis falsos, eu dediquei o meu a ouvir pessoas reais. Pessoas que vivem não nas teorias econômicas abstratas, mas na dura realidade brasileira. A tela mostrou uma série de depoimentos de brasileiros comuns, uma enfermeira de Manaus, um agricultor do interior de Minas Gerais, uma professora da periferia de São Paulo, um microempreendedor do Nordeste. Todos falavam sobre problemas concretos e como soluções práticas haviam impactado suas vidas. A diferença fundamental entre nossas visões, Dr. Ciro, não é de geração ou de método, é de perspectiva. Enquanto alguns políticos tradicionais olham o Brasil de cima para baixo, a partir de teorias e modelos abstratos, eu prefiro
Uma abordagem de baixo para cima, ouvindo diretamente quem vive os problemas. A plateia estava em completo silêncio. O senhor mencionou que minhas propostas foram massacradas por especialistas. Curiosamente, muitas dessas propostas foram construídas colaborativamente, com especialistas que, diferente dos seus consultados anônimos, têm nome, sobrenome e estão aqui hoje. Nicolas gesticulou para uma área da plateia, onde se sentavam diversas pessoas, que se levantaram quando mencionadas: professores universitários, empresários, profissionais de saúde, especialistas em segurança pública. Este é o Dr. Paulo Mendes, PhD em Economia pela USP, que ajudou a formular nosso programa de microcrédito para pequenos empreendedores. Esta é a doutora Camila Santos, com 25 anos de experiência em gestão hospitalar, que colaborou em nosso projeto de reestruturação da atenção básica em saúde. Ciro parecia visivelmente desconfortável, enquanto Nicolas continuava apresentando sua equipe de especialistas. A política que defendo não se baseia em simplificações, como o senhor sugere, mas em soluções concretas para problemas reais, construídas com quem entende tecnicamente dos assuntos e com quem vive na pele esses problemas. A revelação que ninguém esperava um debate prosseguiu com discussões mais técnicas sobre propostas específicas. Ciro mantinha sua postura combativa, mas agora com um tom ligeiramente mais respeitoso. Nicolas sustentava sua abordagem serena, aprofundando aspectos técnicos de suas propostas. No bloco final do debate, dedicado às considerações finais, todos esperavam que Ciro retomasse seus ataques mais contundentes. O político veterano ajustou seu microfone, olhou seriamente para as câmeras e começou: "Este debate foi esclarecedor em muitos aspectos. Confesso que vim preparado para enfrentar um adversário diferente do que encontrei." A plateia murmurou, surpresa com o tom inesperadamente moderado. A política brasileira enfrenta hoje uma crise profunda de credibilidade. Nós, políticos tradicionais, precisamos assumir nossa parcela de responsabilidade nisso. Muitas vezes, perdemos a conexão com as preocupações cotidianas do cidadão comum. Ciro fez uma pausa dramática. Ainda mantenho minhas críticas à simplificação excessiva de questões complexas. Ainda acredito que soluções reais exigem profundidade técnica e uma compreensão sofisticada da máquina pública. Mas... Nova pausa. O auditório estava em completo silêncio. Devo reconhecer que o deputado Nicolas Ferreira demonstrou hoje uma seriedade e um preparo que, francamente, eu não esperava. E isso me faz refletir sobre meus próprios preconceitos. A declaração causou espanto generalizado. Nicolas, sentado em sua cadeira, mantinha uma expressão serena, mas seus olhos revelavam surpresa. Temos visões de mundo diferentes, sem dúvida. Discordamos em questões fundamentais, mas o Brasil não avançará se continuarmos tratando adversários, políticos como inimigos a serem destruídos. Se há algo que aprendi em minha longa trajetória política, é que ninguém tem o monopólio das boas ideias ou das soluções corretas. Ciro então fez algo completamente inesperado. Virou-se diretamente para Nicolas. Deputado, gostaria de pedir desculpas pelo tom desnecessariamente agressivo que usei no início deste debate. Foi uma estratégia equivocada que não contribui para o nível de discussão que nosso país merece. Da plateia irrompeu em aplausos espontâneos. Nicolas parecia genuinamente surpreendido. E mais, gostaria de propor publicamente que, independentemente de nossas diferenças ideológicas, possamos trabalhar juntos em áreas onde há convergência. Especificamente, achei interessante sua proposta de modernização da educação profissionalizante. Tenho algumas contribuições baseadas em experiências que implementamos no Ceará que poderiam complementar seu projeto. A declaração que chocou a web. Quando chegou a vez das considerações finais de Nicolas, o jovem deputado levantou-se sob aplausos de seus apoiadores. Seu semblante transmitia uma mistura de serenidade e determinação. Antes de tudo, agradeço ao Dr. Ciro Gomes pela disposição ao diálogo demonstrada ao final deste debate. A política brasileira precisa urgentemente superar a lógica do nós contra eles, que tanto prejuízo tem causado
à nossa capacidade de resolver problemas reais. Nicholas, então, olhou diretamente para as câmeras. Mas preciso fazer uma revelação importante. Uma revelação que talvez explique por que este debate tomou um rumo tão inesperado. O auditório silenciou completamente. Ciro Gomes franziu o senho, claramente intrigado. Há 3 meses, quando este debate foi confirmado, tomei uma decisão que muitos considerariam arriscada politicamente. Em vez de me preparar para um confronto, para uma guerra de palavras e acusações, decidi fazer algo diferente. Nicholas então revelou um envelope lacrado que entregou à mediadora. Neste envelope, com registro em cartório datado de 3 meses atrás, está uma carta onde detalho minha estratégia para este debate. Peço à mediadora que a leia para todos. A jornalista, visivelmente surpresa, abriu o envelope e começou a ler. Acredito que o Brasil está farto da política do espetáculo e da destruição mútua. No debate com Ciro Gomes, independentemente das provocações ou ataques que possam surgir, manterei o foco exclusivamente nas propostas e ideias. Não responderei a ataques pessoais, não devolverei provocações, não buscarei momentos virais às custas da degradação do debate público. Acredito que é possível discordar, respeitosamente, e ainda assim construir pontes para um Brasil melhor. O auditório irrompeu em aplausos. A mediadora continuou lendo. Mais ainda, se o Dr. Ciro demonstrar qualquer abertura para o diálogo construtivo, proponho publicamente a criação de um grupo de trabalho bipartidário para desenvolver soluções concretas nas áreas de educação, profissionalizante e primeiro emprego para jovens. Temas onde acredito que nossas visões, apesar de diferentes, podem ser complementares. A mediadora devolveu a carta a Nicholas, visivelmente emocionada. O jovem deputado então concluiu: política não é guerra. Nossos adversários não são inimigos. Nossas diferenças são naturais e saudáveis em uma democracia. O que não é saudável é a incapacidade de reconhecer méritos em quem pensa, diferente de nós, ou a recusa em colaborar pelo bem comum quando há convergência. Nicholas então virou-se para Ciro Gomes. Dr. Ciro, aceito sua proposta de colaboração. E estendo a mão não apenas ao senhor, mas a todos que, independentemente do campo ideológico, estejam dispostos a colocar o Brasil acima das disputas partidárias. Porque o Brasil é maior que nossas diferenças. O auditório inteiro se levantou em uma ovação espontânea. Ciro Gomes, visivelmente emocionado, levantou-se e caminhou até Nicholas. Os dois apertaram as mãos firmemente, enquanto as câmeras registravam o momento histórico. O impacto além do debate. Nas horas seguintes ao debate, as redes sociais explodiram. A hashtag #CiroNicholasDiálogo tornou-se o assunto mais comentado no Brasil e um dos principais tópicos mundiais. Analistas políticos de todos os espectros ideológicos comentavam o acontecimento inédito. O que vimos hoje foi uma demonstração rara de maturidade política, comentou um renomado cientista político em um canal de televisão. Nicholas Ferreira, frequentemente rotulado como representante de uma política divisiva, demonstrou uma sabedoria além de sua idade, ao transformar o que seria um embate em uma oportunidade de diálogo. Jornais internacionais destacaram o evento como um raio de esperança em tempos de polarização global e uma lição de civilidade política para o mundo. Na manhã seguinte, uma pesquisa de opinião revelou dados surpreendentes. 78% dos brasileiros aprovaram a postura de Nicholas durante o debate, incluindo 43% de pessoas que se identificavam como de esquerda ou centro-esquerda. O índice de aprovação à performance de Ciro também subiu significativamente após seu gesto final. Mais impactante ainda, 82% dos entrevistados o legado que gostariam de ver mais colaboração entre políticos de campos ideológicos e Nicholas Ferreira anunciaram oficialmente a formação de um grupo de trabalho interpartidário focado em educação profissionalizante e primeiro emprego. O grupo incluía especialistas de diversas orientações políticas e representantes do setor produtivo. Este é um momento histórico, declarou Nicholas em entrevista coletiva. Estamos demonstrando na prática que é possível superar a polarização tóxica,
sem abrir mão de nossas convicções. Temos visões diferentes sobre muitos temas, mas escolhemos focar naqueles onde podemos construir juntos. Ciro Gomes, ao seu lado, complementou: confesso que subestimei o deputado Nicolas. Vi apenas o personagem das redes sociais, não o homem público comprometido com soluções. Este projeto conjunto representa uma nova abordagem de fazer política no Brasil, onde discordamos em muitos pontos, mas colaboramos onde há convergência. O primeiro projeto desenvolvido pelo grupo foi implementado como piloto em 5 estados brasileiros, combinando elementos das experiências bem-sucedidas do Ceará, sob gestões lideradas por aliados de Ciro, com abordagens inovadoras de capacitação digital defendidas por Nicolas. Os resultados preliminares, 6 meses depois, eram promissores. Aumento de 27% na empregabilidade dos jovens participantes e redução significativa da evasão escolar nas regiões atendidas. Conclusão: a verdadeira vitória. Um ano após o histórico debate, uma grande emissora de televisão produziu um documentário especial sobre o impacto daquele encontro na política brasileira. O documentário, intitulado A Política do Possível, mostrava como o modelo de colaboração iniciado por Ciro e Nicolas havia inspirado iniciativas semelhantes em diversas esferas do poder público. Na cena final do documentário, Nicolas Ferreira, entrevistado em seu gabinete em Brasília, refletia: muitos me perguntam quem venceu aquele debate. A resposta é simples: venceu o Brasil. Venceu a política do diálogo sobre a política do espetáculo. Venceu a construção conjunta sobre a destruição mútua. A câmera então mostrava imagens de jovens em um moderno centro de capacitação profissional, já fruto da iniciativa conjunta. Aprendi que ser firme em nossas convicções não significa ser incapaz de ouvir e colaborar com quem pensa diferente. Pelo contrário, é justamente no diálogo entre diferentes que surgem as soluções mais sólidas e duradouras. O documentário encerrava com uma poderosa mensagem de Nicolas que viralizou instantaneamente. No debate com Ciro Gomes, eu poderia ter buscado um momento viral, uma frase de efeito, uma vitória momentânea para minhas redes sociais. Em vez disso, busquei algo mais duradouro. Demonstrar que é possível fazer política de forma diferente, que é possível discordar sem desrespeitar, divergir sem destruir. E se esse exemplo inspirar uma nova geração de políticos e cidadãos, então sim, posso dizer que venci. Não a Ciro Gomes, mas venci o desafio de contribuir para uma política mais elevada no Brasil. As palavras finais de Nicolas, sobre um fundo musical emocionante, selavam a narrativa que havia começado com zombaria e terminado com uma lição profunda de liderança política. No fim das contas, o que ficará na história não serão nossos embates e discordâncias, mas o que construímos juntos. E isso é muito maior que qualquer vitória individual. Se você acha que Ciro Gomes teve o que merece, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.